curso de Engenharia Civil da Univale está completando 18 anos. Para marcar a passagem da data, uma programação especial foi organizada para a 15ª Semana da Engenharia Civil, que segue até 7 de novembro no campus Itajaí. Além de palestras com professores e profissionais da área, a semana traz também o 3º concurso de pontes de palito de picolé. Mas como anda o mercado de trabalho para uma profissão tão clássica? A Engenharia Civil está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos, @VivaVozUnivale. Tô um pouco doente, peço desculpa aí pela audiência, mas a gente vai em frente, né, Lisa? Tá, voz ótima, maravilha, Lucas. Isso mesmo, e nosso convidado de hoje é o professor Andriei José Beber, mestre e doutor em Engenharia Estrutural, professor aqui do curso de Engenharia Civil da Univale. Obrigada pela presença, professor. Muito obrigado, nós é que agradecemos uma oportunidade como essa de falarmos um pouquinho do nosso curso e da nossa semana de engenharia. Muito legal. Olha, antes de a gente falar da semana, eu acho que vale a pena a gente informar que o curso de Engenharia Civil foi um dos mais procurados durante o OPA, a Opção Profissional por Área, que acabou de acontecer aqui na Univale, né? E eu queria saber o que isso significa, o que representa essa procura, esse interesse tanto. Como é que você vê essa informação, Andrei? Bom, nós ficamos muito satisfeitos e a procura tem sido crescente nos últimos anos. O curso de Engenharia Civil é disparado um dos preferidos do CTTMAR e um dos preferidos da própria universidade, mostrando exatamente que a sociedade começou a perceber a importância que os engenheiros civis têm para o desenvolvimento da nação. Mas não somente isso, não somente no OPA, mas também agora, estamos em semana de Enem, o curso de Engenharia Civil é um dos mais procurados em todo o Brasil. Essa procura, ela só demonstra a grande defasagem no número de profissionais que nós tínhamos. O Brasil teve, lamentavelmente, ao longo das décadas de 80 e meados da década de 90, graves problemas para financiar obras de infraestrutura, geração de energia, estradas, portos, aeroportos. E com o desenvolvimento econômico, com a evolução do país, ainda que nesse momento estejamos passando por um momento de retração localizado, fez com que houvesse a necessidade da contratação desses profissionais. Além disso, nós, engenheiros e engenheiras civis, somos responsáveis também pela construção das moradias. E o país também tinha um déficit muito grande de moradias, havendo a necessidade, então, de suprir essa defasagem e, portanto, havendo a necessidade de um aporte cada vez maior no número de engenheiros e engenheiras no mercado de trabalho. Muito bem, professor, aproveitando ainda essa procura alta pela engenharia civil, o aluno que procura engenharia civil está em busca do quê? Normalmente, na nossa região, esse aluno está em busca de construção civil. A engenharia civil, ela está baseada em alguns eixos norteadores. Construção civil, que é aquilo que mais próximo de todos nós está a engenharia. São as moradias, residências, indústrias. Mas nós temos outras áreas, como a área de estruturas, que se ocupa exatamente dessas infraestruturas e estruturas que vão dar sustentação a essas obras. Da área de geotecnia, de trabalho com o solo, fundações, contenções de encosta, barragens. Temos a área da hidrologia dos sistemas de drenagem, uma preocupação muito grande para nós aqui no Vale Itajaí, aqui na foz do rio Itajaí. Temos também a área de obras de saneamento, que são muito importantes para a sociedade, haja visto que os investimentos em saneamento acabam por reduzir muito os gastos que temos com saúde, e toda a sorte de obras que venham a servir à sociedade. Então, nesse contexto, a engenharia civil representa a mola propulsora do desenvolvimento. Atribui-se essa frase ao Einstein, que disse que os físicos estudam o que existe. Os engenheiros desenvolvem aquilo que nunca existiu. Portanto, nossa responsabilidade é grande, naturalmente, e é por isso que hoje a engenharia civil é tão importante para a sociedade. Claro, temos alguns momentos de oscilação na economia, por quê? Porque esses investimentos são sempre bastante elevados, eles envolvem muito recurso financeiro, mas a engenharia civil tem como objetivo e como finalidade ser essa mola propulsora do desenvolvimento. Legal. Agora, professor, vamos falar um pouquinho da 15ª Semana de Engenharia Civil. E
vamos começar falando um pouquinho sobre a programação. Como é que foram escolhidas os temas, os palestrantes? Como é que vocês organizam esse tipo de momento? Né? Nós estamos atingindo a maioridade, 18 anos de curso. Isso também é algo muito importante, precisa ser celebrado, ou seja, a trajetória do curso de Engenharia Civil da Univale, ela vem atingindo cada vez mais a nossa região, o sul do Brasil e o Brasil todo, destacando-se com a produção científica, a produção na área de extensão e principalmente a formação de profissionais altamente capacitados para atender a essa demanda cada vez maior que a sociedade acaba nos impondo. Diante disso, surgiu então a ideia de criarmos uma semana de engenharia que pudesse, ao mesmo tempo, expressar essa nossa maturidade. É por isso que nós trouxemos professores e profissionais, palestrantes de renome, que têm atuação internacional para abrilhantar a nossa semana. Além disso, também encerraremos a Semana de Engenharia lá no dia 7 de novembro com a nossa já tradicional competição das pontes de palito de picolé, onde os nossos alunos e equipes formadas por alunos de outras universidades vêm aqui para montar as suas pontes. Eles devem construir as pontes durante o período da prova, da competição, e testar essas pontes até a sua ruptura. A ideia era realmente estabelecer esse congraçamento entre todos os nossos alunos, a nossa comunidade, professores e principalmente os nossos egressos. Hoje, com 18 anos de história, nós já temos um número bastante significativo de egressos e que tem se destacado, inclusive alguns deles voltando a casa e sendo professores aqui do curso de Engenharia Civil também. Legal, bacana. Bem, vou aproveitar então essa área da competição de pontes de palito de picolé, que você já mencionou. Como é que funciona isso para um material que, a meu ver, eu que pelo menos não entendo tanto do assunto, é um material frágil que é capaz... Como é que vocês fazem uma ponte com um material tão simples? Explica um pouco dessa dinâmica aí. E essa, Lucas, é exatamente a ideia por detrás dessa competição. Mostrar que a engenharia de qualidade, a engenharia estrutural executada de maneira adequada pode permitir com que nós utilizemos materiais singelos, como palitos de picolé. Em alguns lugares do mundo se faz a competição com macarrão. Poderíamos usar também o EPS, que é o poliestireno expandido, vulgarmente conhecido como isopor. A ideia é desafiar os nossos alunos a usar um material aparentemente frágil, aparentemente de menor condição de servir para a montagem de uma ponte e aí sim, usando todo o conhecimento que eles adquirem ao longo do curso nas áreas de desenvolvimento estrutural, arquitetura, desenvolvimento e teste de materiais, assim como a questão da montagem e da produção, para que eles, numa situação prática real, claro que em uma escala reduzida, sejam capazes de produzir um elemento estrutural capaz de resistir à maior carga possível. Associado a isso, nós usamos colas tradicionais, aquela cola rápida que a gente compra em qualquer supermercado, em qualquer lugar. Então a ideia é mostrar que mesmo um material muito singelo, como o palito de picolé, pode me permitir produzir estruturas que venham a resistir cargas elevadas. Para você ter uma ideia, essa carga frequentemente consegue chegar para uma ponte que tenha 1 metro de comprimento à casa dos 300, 350 quilos. Ou seja, não é uma ponte só para beleza, né? Para bonito, que nem diz o povo, né? Não. Ela vai ser testada realmente. Exatamente. E essa que acaba sendo a grande festa ao final da competição. Aonde, claro, de um lado está a técnica, de um lado está toda a preparação que as equipes e aplicaram para produzir aquela ponte, mas do outro lado está a torcida para ver qual é a ponte que vai mais resistir. Existem algumas regras a serem seguidas que dizem respeito às dimensões dessa ponte, ela não pode exceder determinadas dimensões e principalmente a sua massa, que não poderá ultrapassar 800 gramas. A ideia é que eles também entendam e compreendam uma dinâmica muito importante da engenharia estrutural, que é o consumo de materiais. De nada adianta produzirmos uma estrutura viável, uma estrutura capaz de resistir aos esforços, se ela não é econômica, ambiental e socialmente viável. Então, os nossos alunos também são convidados a discutir esse tema. Muito bom. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nas palestras, então, a gente procurando lá no site, a gente encontrou uma das palestras que é a palestra Aprendendo com os Erros, do engenheiro Luiz Carlos Cabral. Fala um pouco pra gente, professor, qual é a dinâmica dessa palestra, qual é o foco que o engenheiro vai explicar para os alunos? O professor Luiz Carlos Cabral,
engenheiro Luiz Carlos Cabral é alguém que tem uma experiência enorme aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, na área de sinistros estruturais. O que são isso? São os acidentes que acabam eventualmente acontecendo. Quer seja por deficiências na etapa de projeto, quer seja por deficiências na etapa de construção, ou quer seja até mesmo pelo mau uso que muitos acabam aplicando nessas obras. Estamos falando de pontes, estamos falando de barragens, estamos falando de edificações das mais variadas ordens. O professor Cabral, ao longo de quase 50 anos de experiência, e ele é representante em Santa Catarina da Associação Brasileira dos Engenheiros e Consultores na área de estruturas, em que inclusive no início desse ano fez em parceria com a Univale, com o curso de Engenharia Civil, um evento de caráter nacional chamado Santa Catarina nas Alturas, onde nós discutimos a cada vez maior presença dos edifícios altos na nossa região. O professor Cabral pegou esses quase 50 anos de trajetória de engenharia e reuniu uma palestra mostrando os principais erros, as principais deficiências, os principais desastres que ele teve a oportunidade de vivenciar, teve a oportunidade de ser um engenheiro perito e traz para a comunidade, os nossos alunos e a comunidade local dos engenheiros e engenheiras civis, um pouco dessa experiência, mostrando que podemos sim aprender com os erros, podemos sim avançar com os erros, e ele vai trazer essa palestra de uma maneira muito didática, muito próxima, onde qualquer um, até mesmo aqueles que não são engenheiros, poderão observar como, se nós procurarmos reconhecer o que já foi feito e principalmente aquilo que foi feito e que eventualmente não surtiu aquilo que se imaginava, o efeito desejado, permite-nos avançar e avançar muito. Lógico. Eu acredito que é a hora da gente tocar num outro tema, já que você falou de construções cada vez mais altas na região. Eu acho que é um tema que a gente gostaria de tocar aqui para ver a sua opinião, de que maneira o curso de engenharia, você como professor do curso, está lidando com essa questão. Então, especialmente o impacto dessas construções que realmente têm acontecido cada vez em maior número aqui na nossa região, né? E que, em muitos casos, acabam sendo conflitantes com interesses socioambientais, né? Como é que vocês estão lidando com esse fenômeno que está acontecendo aqui? Como é que a engenharia está vendo isso? Você como professor? Enfim. Perfeitamente. Até esse evento do início do ano teve a pretensão de discutir esse tema com o custo cada vez maior dos terrenos. E naturalmente que nas orlas de qualquer país deste planeta isso vai acontecer. Nós precisamos explorar ao máximo aqueles terrenos. E para explorá-los ao máximo, os edifícios estão se tornando cada vez mais altos. Santa Catarina não é exceção. Porém, os prédios que nós temos aqui na nossa região, muito embora já estejam chegando à casa dos 60 pavimentos, ainda são bem menos expressivos do que aqueles que a gente vê, principalmente no Oriente, Dubai, Hong Kong, enfim. Porém, essa é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o impacto de uma edificação dessa ordem de magnitude, dessa altura, não é só um impacto do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque há uma mudança completa no ambiente daquela região, mudando completamente o ciclo dos ventos, mudando a areação, mudando completamente a forma com que essas obras, principalmente aquelas que estarão atrás desses grandes obstáculos, vão se relacionar com o ambiente. Temos um problema social, como bem tu colocaste, que é a questão do fornecimento de água, do tratamento de esgoto, do transporte e da toda a infraestrutura urbana que precisa ser constituída para isso. Na verdade, a engenharia, ela poderia até mesmo ousar e dizer de que o céu é o limite. Poderíamos levar os prédios à altura que quisermos. Porém, serão essas variáveis de contorno que vão determinar qual é esse limite. Por hora, nós ainda não estamos vislumbrando esse limite. Esse limite hoje, ele me parece que ainda não existe. Por quê? Porque a própria sociedade também precisa evoluir e entender se ela deseja ou não, por exemplo, ter sol às 3 horas da tarde na beira da praia. Algo que, lamentavelmente, na nossa região, já não mais conseguimos ter. Se de um lado nós temos esses problemas advindos dessas edificações muito elevadas, do outro lado também há que se considerar de que o litoral centro-norte de Santa Catarina é uma das regiões do país mais desenvolvidas no âmbito da construção civil, mais desenvolvidas no âmbito também da engenharia estrutural. Portanto, se de um lado, claro, lamentamos de que o impacto dessas grandes obras pode ser eventualmente negativo sobre a infraestrutura urbana, sobre o uso daquela região marítima e a insolação, o conforto ambiental,
por outro também devemos reconhecer de que foi um vetor importante para o desenvolvimento tecnológico da nossa região. A própria Univale contribuiu e muito ao longo desses 18 anos nessa direção. Sim, é algo que estamos preocupados, porém, naturalmente, a sociedade também vem se mobilizando nessa direção. São questões que estão sendo discutidas dentro do curso de engenharia, Sim, né? nós temos dentro do curso a disciplina de Sociologia e Planejamento Urbano, que vem a discutir exatamente isso de maneira bastante detalhada com os nossos alunos. Bom, isso mesmo, a gente vai ter que fazer um intervalinho, voltamos já a conversar com o professor Andriei José Beber e sobre a Semana de Engenharia Civil aqui na Univale. Já estamos de volta. Hoje nosso convidado é o professor Andriei José Beber, que é professor do curso de Engenharia Civil, o curso que está fazendo 18 anos aqui na Univale. Estamos falando também sobre a Semana de Engenharia aqui no campus de Itajaí. Muito bem, professor. Hoje em dia, com o tempo, um triste período que a gente está passando de crise financeira, como é que fica o cenário da engenharia civil? Ele chega a estar sofrendo algum impacto com esse cenário de crise econômica? Sim, naturalmente, né, a construção civil, a engenharia civil, que responde por cerca de 5% do PIB brasileiro, historicamente tem essa participação, então é uma participação expressiva, ela naturalmente também tende a sofrer com momentos de estagnação econômica ou de retração econômica. Porém, a engenharia civil acaba sofrendo de maneira defasada no tempo. Por quê? Porque muitas obras estão em andamento, com financiamentos contratados, com contratos firmados e precisam ser encerradas. Então, normalmente existe um hiato, um gap de tempo entre a eclosão de uma determinada crise econômica e o seu impacto diretamente sobre a construção civil, sobre a engenharia civil. Contudo, uma vez impactada sobre a engenharia civil, naturalmente que pode haver um processo demissional, pode haver a demissão de muitos operários, muitos funcionários, muitos profissionais de engenharia, tanto da área de projeto quanto de execução, e que durante um determinado período de tempo não vão conseguir desenvolver suas atividades. Então esse impacto ele pode ser retardado, ele pode acontecer no futuro. Se a crise for debelada mais rapidamente, como esses contratos se estendem às vezes por períodos de 2, 3, 5 anos, haja visto essas obras de infraestrutura como por exemplo barragens, rodovias, portos e aeroportos, se a crise é debelada mais rapidamente, como a construção civil está com todos os profissionais contratados e em trabalho, é ela que consegue responder muito mais rapidamente ao fim dessa crise. Então, se de um lado a gente tem a vantagem de ter uma sobrevida em relação ao que outros setores da economia já estão sentindo, do outro, se essa crise for longa demais, nós sofreremos mais. Mas se ela for curta, ou relativamente curta, como muitos analistas têm comentado, a nossa recuperação ela é muito mais acelerada porque a infraestrutura já está toda ela ali montada. A infraestrutura humana, certo. O capital humano, que é aquele que, nesse caso, é o mais importante para alavancar os novos projetos e investimentos que vão acontecer. Bacana, vou puxar um pouco mais para o lado, então, de formação das pessoas os estudantes, enfim, que têm interesse na área da engenharia civil. Tem muita gente que se interessa pela engenharia, mas teme os cálculos, né? Teme a área da matemática, a parte da física. O que você tem a dizer para essas pessoas? Precisa mesmo gostar de tudo isso? Sim, eu acredito que uma afinidade ela é importante, mas eu não diria de que é um imperativo, ou seja, que seja imperativo gostar. É natural que a gente vai perceber que aqueles pretensos futuros alunos, eles já gostam um pouco mais de física, compreendem um pouco mais a questão gravitacional, corpos, equilíbrio, gostam um pouco de cálculos matemáticos, têm uma boa visão 3D, como a gente costuma dizer, ou seja, uma visão espacial que lhes permita identificar corpos, objetos no espaço, mas eu diria que a engenharia é muito mais do que isso. Eu diria que a engenharia hoje ela está muito mais abrangente e ela consegue ir para áreas que eventualmente a gente não enxerga tradicionalmente. Normalmente a gente avalia que o engenheiro civil, uma engenheira civil é aquele que está preocupado com a construção.
Nós temos inúmeras outras áreas, a área de orçamento, a área de controle, planejamento da produção, a área de hidrologia, algo tão importante aqui para a nossa região, para a parte do saneamento, onde sim, vão sempre haver cálculos envolvidos. A engenharia vem desse processo de quantificação, mas de que esse não é um fator crítico de sucesso. O fator crítico de sucesso é compreender exatamente essa dinâmica, ter uma noção exata de qual é o papel que a engenharia tem para o desenvolvimento da sociedade e procurar escolher um desses caminhos. E a engenharia tem essa característica, ela é muito profícua na quantidade enorme de áreas que a gente pode trabalhar. Muito bom. Tudo bem, professor. Outro ponto que eu acho interessante a gente mencionar, como é que está, então, você falou agora do mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho para o engenheiro, o aluno que está se formando agora no curso, tem espaço para ele atuar? Sim, eu ousaria dizer que para o profissional qualificado, o profissional bem preparado, sempre haverá espaço. E podemos dizer que o profissional de engenharia graduado pela Univale tem todos esses pré-requisitos. É natural que as disputas são mais acirradas nos grandes centros ou em locais onde há um maior número de universidades e cursos. Porém, o Brasil é um país enorme, é um país tão extenso e que há oportunidades maravilhosas em outros estados. Claro que, naturalmente, há que se sair eventualmente daquela zona de conforto. Nós temos alguns alunos que estão trabalhando na região norte do Brasil, em obras de infraestrutura, e lá, segundo relatos desses alunos, não há crise, não há falta de emprego. É natural que nos maiores centros, próximos da nossa residência, nas zonas de alto desenvolvimento urbano, essa concorrência acaba sendo maior. Até o momento, nós temos, por meio de algumas pesquisas não oficiais realizadas com os nossos egressos, 100% dos nossos alunos trabalhando na área, o que é algo bastante importante. Por quê? Porque em algumas situações, eventualmente o aluno se gradua em engenharia civil, mas não consegue atuar na área de engenharia. Ou, depois de um tempo, ele vai atuar em outras áreas. E para nossa felicidade, o nosso aluno tem um perfil, ou pelo menos é o que as nossas pesquisas não oficiais têm demonstrado, alguns questionários, algumas conversas e os próprios feedbacks que os alunos nos oferecem, têm nos mostrado que todos eles estão trabalhando na área, algo que é muito interessante. Por hora, não temos registros desses alunos que não conseguiram se posicionar e se colocar no mercado. É natural que com o agravamento da crise, é óbvio que a concorrência se amplia, mas uma coisa posso dizer, ainda que sendo professor do curso de maneira suspeita, o nosso aluno é muito bem preparado, o curso consegue lhe oferecer as ferramentas para a sua colocação profissional. Muito bom. André, eu percebi na sua fala que você sempre se refere às engenheiras e eu gostaria que você comentasse sobre isso. Tem muitas mulheres atuando na engenharia, tem muitas mulheres no curso de engenharia? E é interessante observar que as engenheiras civis, elas em algumas turmas, em alguns períodos, representam 50% ou mais dos alunos que estão na sala. Olha. Isso é algo bastante interessante, até mesmo porque nunca houve essa conotação de que engenharia é uma profissão masculina. Na verdade, a engenharia é uma profissão como qualquer outra, na qual homens e mulheres podem desempenhar a sua atividade. E aqui também homenageando as mulheres, as meninas, sempre com muita atenção, muito cuidado e muito zelo. Esse mesmo fenômeno também tem sido observado com o pessoal operacional. Nós já temos pedreiras, carpinteiras, azulejistas. Por quê? Porque o espaço de trabalho está ali para todos. Demonstrou competência, demonstrou qualificação, por que não trabalhar? Bem. Professor, o que tem disponível hoje em novidades e tecnologias no mercado da engenharia civil? O que te chama a atenção no momento de novidade, atualmente, que possa talvez baratear custos ou facilitar o trabalho também do engenheiro? O que tem de novidade na engenharia civil que te chama a atenção? Bom, com o advento dos sistemas computacionais, o trabalho, especialmente da engenharia estrutural, ele conseguiu ser bastante facilitado por força da possibilidade de realizarmos simulações. Muito provavelmente, a grande evolução que nós tivemos ao longo das últimas décadas foi a possibilidade de realizarmos inúmeras simulações com aqueles projetos que estamos desenvolvendo. Isso significa dizer que, utilizando o computador, o engenheiro ou a engenheira consegue fazer uma simulação bastante apurada de como aquela obra irá se comportar, sem ao menos gastar 1 quilo de cimento ou uma barra de aço. Por outro lado, a construção civil ela tem um histórico de ser uma indústria refratária às novidades.
se vocês observarem, nós continuamos empilhando um tijolo sobre o outro, continuamos fazendo aquelas formas de madeira e preenchendo-as com o concreto no estado fluido para depois ele endurecer, no estado plástico para depois endurecer. Por outro lado, nós temos hoje a ideia dos painéis pré-fabricados. Painéis pré-fabricados com materiais cimentícios, painéis pré-fabricados com materiais compósitos. E essa é uma novidade relativamente recente. Ao invés de usarmos o aço, que é um produto que corrói, podemos usar compósitos plásticos, como fibra de vidro, fibra de carbono, fibra de aramida. Eu, inclusive, tenho 2 alunos de TICT, Trabalho de Iniciação Científica e Tecnológica, que estão desenvolvendo o projeto de um pier, e algo muito importante aqui para a nossa região, um pier de atracação, que ao invés de usar dentro da sua estrutura barras de aço, vão usar barras de fibra de carbono e fibra de vidro, fazendo com que o problema da corrosão seja eliminado completamente de uma obra dessa natureza. E para uma obra costeira, para uma obra portuária, que via de regra está submetida ao efeito nocivo dos cloretos, da maresia, da própria água do mar, essa é uma novidade bastante interessante. Mas eu diria que são as ferramentas computacionais associado com o conhecimento acumulado que temos sobre o comportamento de materiais e elementos. Ainda na área das novidades, mais ou menos, enfim, o que existe de novo relacionado ao conceito de construção sustentável, por exemplo, que a gente vê que teve muito interesse em um determinado momento, eu não sei como é que está hoje. Continua em franca expansão, porque nós temos um problema bastante grande, que são os nossos resíduos. Inclusive, o nosso curso tem linhas de pesquisa na área da utilização de resíduos de borracha provenientes da trituração dos pneus inservíveis. Temos o uso das areias de fundição. Para a fundição de elementos metálicos, normalmente se criam formas feitas com uma areia e essa areia acaba sendo depositada em aterros sanitários. E o uso dessa areia para a fabricação de concreto é uma novidade que temos. Também já tivemos aqui no curso, por exemplo, a nossa região com a maricultura muito extensiva, o uso da casca do marisco para a formação de agregados. Temos também o uso da cinza da casca de arroz. A região sul do Brasil, que é responsável por mais de 90% da produção de arroz do país, usa a casca do arroz ao ser incinerada para fazer os processos de parboilização, enfim. E essa cinza também, ela é nociva para o meio ambiente e ela pode ser incorporada ao concreto para a produção dos chamados concretos sustentáveis. Essa é uma área extremamente importante hoje para a engenharia civil, a sustentabilidade dessas obras. Que bacana, tanta coisa interessante para investir e a gente conseguir, né, ter um mundo mais organizado e sustentável, né? Perfeitamente. Professor, a gente terminou nosso tempo. Queria deixar alguns segundos para você fazer o convite, ainda dá tempo para quem quer participar da semana? Sim, a programação acontece ainda no decorrer desta semana e na semana que vem, no dia 4, inclusive, faremos a foto oficial do curso, a foto dos 18 anos do curso, onde todos nós iremos participar. E aqueles que quiserem, no dia 7 de novembro, a nossa competição dos palitos de picolé. Muito bom. Isso mesmo, nós conversamos então com o professor Andriei José Beber, professor do curso de Engenharia Civil. Obrigada, professor. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Ficamos aqui, né, Lucas? É isso aí, muito obrigado, professor. E obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale.